Olá a todos, antes de embarcarmos nessa história aterrorizante, quero fazer um pacto com vocês, nossos corajosos espectadores. Se este relato de horror conseguir fazer seus cabelos se arrepiarem e seu coração bater mais rápido, se você sentir o frio na espinha que apenas uma boa história de terror pode proporcionar, então peço apenas dois pequenos favores. Primeiro, deixem um like medonho, para mostrar seu apoio e espalhar o medo com mais pessoas. E em segundo lugar, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma de nossas histórias sinistras. Juntos, vamos explorar as profundezas do sobrenatural e desvendar os mistérios mais sombrios. Cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho para se juntar a nós nessa jornada assustadora. Agora, estejam preparados para mergulhar no desconhecido. Seu like e inscrição ajudam a manter as histórias de terror fluindo, e estamos empolgados para compartilhar muitos pesadelos com vocês. Prontos para o desafio? O mistério de Darkwood Manor. Era uma noite de dar arrepios, com raios e trovões rasgando o céu, quando a Emily recebeu uma carta tão sinistra quanto o tempo lá fora. A carta tinha um selo de uma família antiga e estava toda trabalhada na pompa com cera vermelha. Nem precisava dizer que o remetente era um completo enigma, mas o endereço estava certinho. Ao abrir o envelope, caiu uma foto em preto e branco de uma mansão coberta de neblina. E o bilhete? Bem, o bilhete dizia: volte para Darkwood Manor. Se você tiver coragem. Adivinha? A Emily, apesar de estar arrepiada, não conseguiu resistir ao chamado do desconhecido e decidiu dar uma de detetive da vida real, porque quem não faria isso, né? Na noite seguinte, ela acelerou até a tal mansão, e, cara, o cenário não poderia ser mais de filme de terror: céu escuro, lua encoberta por nuvens sinistras, e o vento parecendo um fantasma uivando. A mansão apareceu do nada, brotando das sombras como um pesadelo. Tava toda zoada, janelas quebradas e trepadeiras engolindo as paredes. Quando entrou, a Emily já sentiu um calafrio na espinha. A mansão era escura, úmida e gelada. Para não ficar completamente no escuro, ela sacou a lanterna e começou a explorar. As paredes estavam cobertas de retratos empoeirados de uma galera que ela nem fazia ideia de quem eram. Mas tinha um retrato que chamou a atenção dela, um casalzinho crepe que era dono daquele lugar. Conde e Condessa Darkwood, e eles tinham uma cara de quem não era flor que se cheirasse. Ela continuou explorando e, na boa, os sussurros começaram. Era um mix de passos arrastando e risadas de dar arrepios. Emily foi seguindo o som e chegou numa porta de madeira maciça. E não é que a porta estava entreaberta? Ela deu um jeito de entrar e encontrou uma escada sinistra que descia pro porão. Você já viu filme de terror, né? Adivinha o que ela fez? Desceu os degraus, rangeram como uma trilha sonora do terror. O porão era o pesadelo em forma de lugar. Tudo preto, tudo molhado. E lá no fundo, uma porta. Claro que o sussurro estava vindo de lá. Quando ela abriu a porta, foi um estouro, e a porta se fechou com toda a força, deixando a Emily presa lá dentro. As velas se apagaram, e ela ficou no escuro total. E foi quando ela sentiu uma presença maligna rondando. Risadas demoníacas ecoavam por todos os lados, e as sombras começaram a se mexer, tomando formas assustadoras. Num ataque de pânico, a Emily pegou uma tábua Ouija que estava ali e começou a implorar por ajuda. Ela pediu para os espíritos livrarem ela dali. E a tábua começou a se mover sozinha, e as letras soletraram: Darkwood Manor, prisão dos pecadores. Livre-nos dos espíritos atormentados. Emily estava encurralada e entendeu que a mansão estava amaldiçoada, e as almas atormentadas da família Darkwood estavam presas lá. A porta continuou trancada, e as sombras e risadas malignas só aumentavam. A Emily tinha que fazer alguma coisa. E aí,
ela recebeu uma mensagem do além: você tem que encontrar o diário da Sarah Darkwood. Com o coração batendo na garganta, ela saiu à caça desse diário, enquanto as sombras pareciam querer arrancar a alma dela. Ao longo da noite, Emily descobriu uns podres terríveis da família Darkwood, um passado macabro que tinha acontecido naquela mansão. Ela se viu no meio de um pesadelo, lutando para sobreviver enquanto enfrentava fantasmas e forças demoníacas. A noite foi longa, e Emily teve que encarar o desconhecido, desvendar segredos horripilantes e tentar escapar da Darkwood Manor. A questão era, será que ela conseguiria sair viva daquele lugar ou se tornaria mais uma alma aprisionada nas trevas daquela mansão amaldiçoada? A busca incansável de Emily pela verdade a levou a um ponto sem volta dentro daquela mansão amaldiçoada. A cada passo que ela dava, o terror parecia se intensificar, e as sombras ganhavam vida, sussurrando segredos nefastos. Depois de encontrar o diário de Sarah Darkwood, as coisas saíram completamente do controle. A mansão começou a reagir como se tivesse uma vontade própria. As paredes choravam sangue, e o chão se abriu sob seus pés, engolindo Emily em um abismo interminável. Seus gritos de desespero foram abafados pelos murmúrios malignos que ecoavam pela mansão. Quando finalmente recuperou a consciência, Emily estava em um pesadelo sem fim, uma dimensão distorcida onde espíritos vingativos a cercavam. Olhos vazios e risos perversos enchiam o ambiente. Ela percebeu que havia se tornado mais uma alma atormentada, prisioneira das profundezas de Darkwood Manor. A mansão havia conquistado mais uma vítima, e o destino de Emily estava selado. Ela se uniu ao coro do terror que permeava o local, condenada a vagar eternamente entre as paredes que choravam sangue e os espectros sedentos de vingança. O horror de Darkwood Manor não tinha fim, e aqueles que ousavam entrar em suas entranhas estavam destinados a enfrentar um destino trágico e assombroso. A mansão continuaria a assombrar os vivos e os mortos, um lugar de sofrimento infindável e desespero indescritível. A verdade sinistra por trás de Darkwood Manor permaneceria oculta, e Emily se tornaria parte do pesadelo eterno que lá residia. Fim sombrio de Darkwood Manor. E assim, o enigma de Darkwood Manor persiste, envolto em sombras e segredos insondáveis. O destino de Emily permanece um mistério, enquanto a mansão continua a ecoar com risos demoníacos e lamentos angustiantes. A verdade sinistra por trás de Darkwood Manor permanece escondida nas sombras, deixando uma pergunta aterradora para todos nós: será que a mansão ainda guarda segredos mais sombrios do que podemos imaginar? O que realmente aconteceu com Emily nas profundezas do pesadelo? Agradecemos a todos vocês que acompanharam esta jornada aterrorizante em Darkwood Manor. Sua coragem e curiosidade nos inspiram. Continuem a explorar o desconhecido e desvendar os mistérios que o mundo guarda. Até a próxima aventura no mundo do terror.